Como somente as fêmeas humanas têm a vulva apresentada frontalmente, a cópula humana deve ocorrer pela frente. Então, pela diferença, ele forma a regra. A inferência moral não é de Aristóteles. Aristóteles discute as cópulas dos animais, em parte para mostrar a variedade e a obscuridade, mas é Alberto que retoma o material aristotélico para transformá-lo em lei. O que é distinto vai ser obrigatório. Da mesma forma, Alberto organiza essas noções em uma escala de proximidade com a natureza. Então, o pecado é mais antinatural quando o ato do instrumento é formado para isso, por natureza, não é realizado. É mais antinatural ejacular o sêmen fora do útero do que ejaculá-lo dentro do útero em uma posição que não seja a missionária, né? Papai e mamãe. O fim para o qual o órgão foi formado tem precedência sobre as inferências sobre a ação da disposição física do órgão. É importante observar que esses argumentos da teleologia ou disposição do órgão são muito mais ricos em consequências morais do que os argumentos de um poder gerador abstrato ordenado para o bem da espécie. Então, ele vai tornar a sua argumentação mais incisiva dessa maneira. Se o objetivo de um pênis ereto for apenas ejacular o sêmen em um útero adequadamente disposto, então nenhum outro uso do pênis ereto estará de acordo com a natureza. A natureza formou os órgãos para um fim que deve governar seu uso. Essa é a apropriação que Alberto faz da filosofia natural. Noções semelhantes sobre a ordenação teleológica são usadas por Alberto na compreensão do prazer sexual. Sua noção de prazer é uma forte generalização de certas observações feitas por Aristóteles na Ética de Nicômaco. O que produz prazer, diz Aristóteles, é a melhor operação natural de um poder ou órgão em relação ao seu melhor objeto. Mas o prazer não age sobre o órgão ou poder da mesma forma que o seu objeto adequado. Ele é um epifenômeno da atividade adequada, um acompanhamento para ela. O prazer completa a atividade não como um estado inerente, mas como um fim que se sobrepõe da mesma forma que o florescimento da juventude chega àqueles que estão na flor da idade. Para Aristóteles aqui, e para Alberto que o seguiu, o prazer é entendido em relação à atividade natural. Ele é definido como em termos dessa atividade, né? É assim que Alberto pode contrastar o prazer desordenado de um ardor sexual que supera a razão com o prazer maior e mais honesto que teria acompanhado a cópula no paraíso. Então, o prazer estaria sob comando da razão. E por mais intenso que fosse seu sentimento, ele sempre teria permitido a contemplação do primeiro bem imutável, né? E Alberto define o prazer em termos da melhor operação de uma energia natural. A melhor operação dos atos de procriação em relação ao seu fim, que é a reprodução da espécie em nome da obediência a Deus. E esse uso moral da história natural aristotélica deve apontar a persistente inconsistência de Alberto, porque é extraordinariamente seletivo. Ele vai requerer a supressão de tópicos inteiros da história natural da medicina. Então, veja que ele usa a história natural aristotélica para algumas coisas, mas em determinados momentos ele suprime completamente. Há em textos de Alberto sobre sodomia uma série de dissociações pelas quais ele se recusa a se envolver com as análises da cópula entre pessoas do mesmo sexo em suas próprias autoridades científicas ou médicas. E isso apesar de sua apropriação regular dos seus ensinamentos em outros tópicos. Ao mesmo tempo, Alberto não corrige as análises médicas ou científicas da cópula entre pessoas do mesmo sexo, embora esteja ansioso para corrigir erros em outros lugares. Sua recusa em discutir mostra claramente uma característica agora familiar do artefato teológico, que é a concepção da sodomia, o desejo de excluí-la totalmente do discurso. Então, você percebe que quando se trata de sodomia,
Você vai ter muito mais omissões do que argumentações.